variação. O padrão dividido pela média. Tá vendo? O coeficiente de variação é maior que 1. Certo? O coeficiente de variação é maior que 1. Se o coeficiente de variação é maior que 1, aí eu pergunto, você acha que isso é apropriado utilizar a distribuição exponencial? Eu não estou olhando para a distribuição, veja que eu não estou olhando para a distribuição, estou vendo o formato dela, eu não tracei histograma, não tracei nada. Mas olhando somente para o coeficiente de variação, você acha que um coeficiente de variação, uma massa de dados que tem um coeficiente de variação, que é em torno de 1,5, ele é apropriado para ser representado por uma função exponencial? Não. Por quê? Porque uma distribuição exponencial queria ter em torno de 1. Aí a pergunta é, qual destas 4 tem essa característica? A hiperesponencial. Certo? Qual dessas 4 tem essa característica? É a hiperesponencial. Ou seja, então certamente eu estou utilizando uma distribuição que é melhor do que a exponencial. Porque é uma distribuição que tem um coeficiente de variação maior do que 1. Em termos de vantagem no trabalho que você está desenvolvendo, a vantagem é poder representar melhor. Porque no caso anterior eu só estava representando um momento, que era o valor médio. Aqui eu estou pelo menos, não igualando a distribuição, mas pelo menos igualando 2 momentos. Que antes ia ficar somente no valor médio, aqui agora fica no valor médio e no desvio padrão. Então eu estou representando melhor os dados. Para simular os dados também, você poderia usar o hiperexponencial para simular o seu... Para representar, é igual os dados? Não estou dizendo isso. Mas em relação, antes eu estava satisfeito com um momento só. Agora eu estou olhando para 2 momentos. Tá certo? Então, uma vez, vou fechar aqui só para fechar para. Uma vez definido, no caso aqui foi a distribuição que deu certo, foi a hiperexponencial, foi isso? Então, se o coeficiente de variação o coeficiente de variação é médio para desvio. a linha de informação é essa questão aí. Médio, desvio padrão. Coeficiente de variação é média dividido pelo desvio ou dividido pela média? é a média dividida pelo a média dividida pelo desvio. A média dividida pelo Esclarece, Se isso aqui, ó, é isso aqui para ele. Vamos lá. A massa de dados aqui. Não. Não, desvio pela média. Desvio pela média, aqui, ó. Desvio pela média, certo? Tá. Desvio pela média. Aqui. A ideia é assim, os dados variam mais. O desvio padrão é maior do que a média. Certo? Então os dados estão variando mais em pouco. Então, desvio padrão. Onde é que eu estava? Aqui. Então, aqui é o inverso do coeficiente. Se o coeficiente de variação é maior que 1, o inverso é menor. Certo? Então, eu tenho que encontrar uma distribuição hiperexponencial. E eu vou encontrar os parâmetros. Um W1, um W2. Isso é peso da condição. E uma taxa. Vou explicar. Um W1, um W2 e uma taxa. Estou mostrando aqui modelos em redes de perto, tá certo? Mas pode ser transformado para uma cadeia de Markov. Isso aqui é uma distribuição hiperexponencial. Vindo aqui para trás, olhando naquele formato,
lá atrás. Aliás, é como se eu tivesse um formato aqui. E esses valores que eu encontrei, né? Não. 0,6167, né? 3832. Certo ponto 26 vezes 7 ponto entre 6 vezes 10 a menos 5 é isso. Nesse formato ali, eu estou fornecendo lá com a ferramenta, já é um formato na rede de pé. Mas se eu fosse, por exemplo, querer representar isso com uma cadeia da cor, eu faria assim. Uma cadeia na cor. Daria isso aqui, multiplicar por isso aqui. Vai tudo para fora. E outra parte aqui, outro. Isso aqui é uma taxa, então vamos supor que eu tivesse aqui alguma coisa aqui. Um lambda aqui qualquer, então, para outro canto aqui. Bom, eu vou continuar então falando dessas coisas aqui na próxima aula então. Aqui estão as fórmulas, ó. Essas fórmulas aqui, como calcular o valor médio. Então, por exemplo, eu tenho que encontrar esses parâmetros. Então eu tenho que encontrar. Naqueles slides lá, nesse slide, aqui, ó, eu já tenho as fórmulas de como. Preste bem atenção aqui, ó. Eu mostrei aqui como encontrar o valor do W1, do W2 e do lambda H. Veja que o W1, por exemplo, ele depende de quem? Da média dos dados e do desvio padrão dos dados, só. O lambda H depende de quem? Dos dados. Ou seja, isso aqui é obtido diretamente dos dados. E nos outros casos, se fosse uma distribuição hipoexponencial, por exemplo, ou uma distribuição Erlang, vamos ver aqui, Erlang. Pronto. Coeficiente de variação, o inverso do coeficiente de variação é um número n inteiro, maior do que 1. Então eu tenho dois parâmetros a encontrar. Quais são os parâmetros?
o valor desta taxa ou o tempo e o número de fases, esse gama. Veja que o gama, que é o número de fases, provém da onde? Do coeficiente de variação, portanto, dos dados. E o lambda depende de quem? Do coeficiente de variação e do valor médio. Ou seja, dos dados novamente. Então, eu olho para o coeficiente de variação, para o inverso do coeficiente de variação, e digo então que é uma distribuição Erlang. E depois encontro os parâmetros da distribuição Erlang. E esses são os... De onde é que vieram essas formas? Bom, as formas foram deduzidas, certo? Se fosse uma distribuição hipoexponencial, a distribuição hipoexponencial, eu tenho que encontrar mais um parâmetro agora, um gama, um lambda 1 e um lambda 2. Lambda 1 sai dessa expressão complicada aqui, mas se você olhar essa expressão complicada aqui, ela depende apenas do valor médio, do gama, o gama depende dos... Veja quem é o gama. O gama depende dos dados só apenas. Tá? Do valor médio e do padrão. O valor médio e do padrão. E o lambda 1 depende de quem? Do gama, portanto, dos dados. Do desvio padrão, portanto, dos dados. E da média, portanto, dos dados. E o lambda 2 também. O lambda 2 está do mesmo jeito. Ele do gama, do desvio padrão. E da média. Tudo vem dos dados. Portanto, eu encontro todos esses parâmetros. O gama, o lambda 1 e o lambda 2. Usando as informações provenientes do dado e aplicando essa formulação. Esse processo está automatizado na ferramenta. Certo? Então, uma distribuição empírica, eu estou falando aqui de uma distribuição empírica, uma distribuição que vem dos dados lá faz tempo. Se eu faço um moment match para essas 4 distribuições polo-exponenciais, utilizando essa formulação que eu apresento aqui, eu encontro os parâmetros das 4 distribuições. Tá ok? A escolha é baseada aqui. Depois, tendo escolhido, eu faço o match. Ou seja, eu pego o valor do primeiro momento e igualo ao valor a expressão do primeiro momento da distribuição correspondente. Pego o segundo momento central e igualo a expressão do segundo momento central da distribuição correspondente escolhida. Tendo essas duas equações, que é o que aparece aí, eu encontro os parâmetros dessas distribuições correspondentes. Está claro, então? O que é feito? Eu estou igualando esta distribuição a esta, mas não em relação ao formato. O formato da distribuição pode ser bem diferente. Eu estou igualando os dois primeiros momentos. O momento 1 e o momento 2. Tá certo? Nesses momentos, se eu considerar apenas esses momentos, essas distribuições são equivalentes. Ok? Bom, mas continua. Passei 20 minutos, né? Tá, cheguei atrasado, então tá. Continua. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.